tudo errado. Nesses últimos dias, fiz o esforço de desmentir desinformação e tantos outros comunicadores propagados pela extrema-direita no que diz respeito à portaria da Receita Federal sobre o monitoramento do Pix. Eles afirmaram, em grande medida, que isso seria uma taxação daquelas pessoas, microempreendedores, médios empreendedores, pessoas que prestam serviço, o vendedor de pipoca, a faxineira, pessoas que vendem esses serviços, que seriam a partir de agora taxadas e entrariam na tabela do imposto de renda, o que é um absurdo e uma mentira, porque isso já acontecia nos bancos tradicionais. Quem tinha conta Pix, fazia transação pelo Pix em bancos como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, já tinha esse monitoramento. Agora só se amplia às fintechs, aos bancos digitais como PicPay e Nubank, por exemplo, estou citando porque são um dos mais utilizados. A extrema-direita utilizou-se de uma estratégia para disseminar desinformação. Inclusive, nesses dias, teve um recorde aí de queda de transações por meio do Pix através dessa desinformação gerada. O que eu estou querendo dizer? Pix diminuiu, inclusive saiu uma matéria no UOL, transações pelo Pix diminuíram nos últimos dias de forma muito drástica, porque a extrema-direita conseguiu comunicar isso para a população. E aí é o primeiro erro político do governo. O governo não se utiliza da máquina para modificar ou para pautar a opinião pública. Na verdade, deixa-se ser pautado. Ao invés de pautar o debate, o governo é pautado por atores da extrema-direita. Você tem, por exemplo, o governo, estrutura de pronunciamento nas cadeias de rádio e TV. Pode fazer isso, inclusive, antes do Jornal Nacional, que é um horário que o trabalhador senta para assistir TV, e falar disso de forma bem didática. Comunicar à população o que ia acontecer e que não seria uma taxação. Poderia utilizar isso para outras medidas que inclusive são progressivas, avançadas, no intuito de mobilizar a população brasileira. Mas o governo, o petismo e o modo petista de governar, pauta-se necessariamente por um consenso passivo das massas, que se utiliza da mobilização social em períodos eleitorais. E isso é muito grave e tem consequências muito graves, sérias para a classe trabalhadora brasileira e na disputa da consciência do nosso povo. O governo não se utilizou isso e isso é o primeiro erro. O segundo elemento é que transparece de forma atabalhoada que o governo não tem estratégia. Há um determinado momento, às pressas, a comunicação do governo queria fazer uma campanha para desfazer o que já tinha sido feito pela extrema-direita. Ou seja, demonstra que não tem estratégia, que os ministérios não se comunicam e que não tem uma linha política comum. Passa para fora que tem muito mais política interna do que um debate necessariamente coeso. E o terceiro ponto, e não menos importante, é que o governo não tem firmeza para manter o que diz. E, na verdade, recuos demonstram o que a extrema-direita queria demonstrar por A mais B, que o governo está errado. Agora, por último, neste último momento, neste dia, quarta-feira, o governo, o ministro da Economia, Fernando Haddad, afirma que o governo vai recuar desta medida, de monitoramento de Pix, a partir de como ela se deu de forma recepção negativa por parte da opinião pública, mostrando necessariamente que o governo não sabe lidar, e eu suspeito muito que vai saber lidar, no que diz respeito ao enfrentamento à extrema-direita. Nós podemos utilizar uma série de desculpas. A primeira, por exemplo, é que as Big Techs propagam e ajudam na desinformação. A gente pode falar isso, a gente pode inclusive ter argumento, fato para utilizar isso através de medidas adotadas, por exemplo, por Elon Musk e agora o anúncio do Zuckerberg. Mas isso não tira a responsabilidade do governo de tentar pautar a opinião pública e utilizar a estrutura do próprio governo para fazer essa disputa, coisa que a extrema-direita fazia constantemente. A extrema-direita mantinha a sua base em campanha imobilizada diuturnamente. Inclusive, países como o México
a presidenta do México, tem um programa que é diário. A gente entrega a comunicação, o diálogo com a população, a gente não, o governo, eu não sou nem do governo, o governo entrega essa comunicação apenas de uma forma oficial, burocrática, analógica, que não dialoga com os anseios de uma classe trabalhadora que é jovem e que quer informação muito rápido. O segundo é a falta de consenso e acordo político. Parece que interessa muito mais a disputa, interessa muito mais isso se de um lado você tinha a comunicação do governo pensando uma campanha em momentos, nas pressas. Você teve do outro lado um anúncio do ministro que capitaneou essa ação, o que mostra necessariamente um desacordo, um descompasso político. E as eleições de 2026 estão aí. O governo ainda não aprendeu a lidar com a desinformação, não aprendeu a enfrentar isso e ainda por cima temos um conjunto de redes sociais, das Big Techs, que ajudam e propagam na desinformação. Mas queria aqui fazer necessariamente esse balanço. Parece que o governo não tem muito rumo, não tem muito prumo e não sabe enfrentar isso e nem se utiliza das suas estruturas. Agindo assim, facilmente daremos a vitória e o retorno da extrema-direita nas próximas eleições.